Pessoal, de volta aos estudos de geografia, estamos no capítulo 1 novamente, né? Uma revisão. Segunda parte do capítulo 1 agora, então, na primeira etapa nós vimos falamos sobre a regionalização e usando critérios físicos, né? Critérios naturais para promover a regionalização. Agora, então, a ideia é discutirmos um pouco a regionalização com base na sociedade. Então, um complemento daquela parte inicial, né? Na parte inicial, aspectos físicos, para promovermos a regionalização, e agora, então, aspectos sociais. Bom, nessa primeira tela aqui tem dois assuntos que surgem, né? Assuntos novos. Um deles é essa primeira palavra em negrito, chamada anamorfose, que significa uma forma de mapa, né, uma forma de representação do território que não respeita o formato exato dos territórios. Então, se a gente olhar esse mapa aqui de baixo, que fala da população do mundo em 2017, vocês vão ver que ele está um pouquinho diferente daquilo que a gente costumeiramente vê por aí, né? Olha só, ele está aqui com a Ásia bem gordona, aqui os Estados Unidos, aqui o México estão pequenos, né? Alasca, Estados Unidos e México, essa parte vermelha estão pequenininha. A Europa está um pouco maior do que normalmente ela é representada nos mapas. E a África, e olhem lá só a Austrália, né? A Oceania, como está bem pequenininho, olha só. Então isso acontece porque esse mapa aqui está usando o recurso da anamorfose, ou seja, os territórios aqui estão sendo representados de acordo com a sua população lá no ano de 2017. Então, lá em 2017, o continente que tinha a maior população, ainda hoje é isso, né? Era a Ásia. E por conta disso, a Ásia está bem grandona aqui. Depois a África e a América do anglo-saxônica, né? E a América Latina. E olha só o continente lá da Oceania, né? Onde temos a Austrália e Nova Zelândia, que tem bem pouca população, estava bem pequenininho. Então a anamorfose consiste desse recurso, né? Utilizar o dado que está sendo representado como determinante para o tamanho e a forma, né? O formato do território que está sendo representado. Então, quanto maior o número, né? Quanto maior o dado que está sendo representado, nesse caso aqui o dado representado é a população, quanto maior o dado, maior fica representado o território. A gente vê aqui então a Índia, né? Esse país grandão aqui, muito maior e fora de forma, né, em relação à Índia que a gente conhece. E a China também aqui, né, enorme aqui, um país totalmente fora de forma em relação à representação real, né? E isso acontece porque está sendo utilizado o recurso da anamorfose. Aqui embaixo nós temos um mapa também em anamorfose, mas agora representando o PIB. Né? O PIB é um dos novos conceitos que a gente está introduzindo aqui. Então, o PIB, né, Produto Interno Bruto, significa a soma, então, de todas as riquezas que o país produz durante um determinado período. Normalmente, esse período é de um ano. Então, a soma de todas as riquezas que o país produz durante um ano é denominado PIB, Produto Interno Bruto, certo? E nesse mapa aqui de baixo, então, da figura 12, novamente um mapa em anamorfose, mas agora como o dado sendo representado é o PIB e não mais a população, né, a gente vê que a forma é bem diferente. Eu vou botar os dois aqui para a gente observar, diminuir um pouquinho o zoom. Aqui, deixa eu aumentar um pouquinho só, aqui assim eu acho que a gente consegue enxergar os dois, né? Assim. Olha lá. A gente vê aqui que a África, quanto à população, era grandona, né? Mas quanto ao PIB, olha como ela ficou bem pequenininha. A gente via aqui, por exemplo, a América, quanto à população, a América anglo-saxônica, né? Lá, Estados Unidos e Canadá, ela era pequenininha, certo? Aqui, na verdade, é a América do Norte, né? Não é nem a América anglo-saxônica, ou seja, aqui inclui o México, né? Esse pedaço aqui vermelhinho é o México. Então, México, Estados Unidos e Canadá. Esse território aqui era bem pequenininho quando estava representando a população, mas agora aqui falando do PIB, a gente vê esse território bem grandão, né? Aqui quando falava da Europa, por exemplo, ali em cima a Europa estava um pouco fora de forma, até maior do que o tradicional, mas ela ainda era pequena. Quando a gente fala do PIB, aqui embaixo, olha só como a Europa cresceu, né? O que chama mais atenção nesse mapa aqui como um todo, eu acredito que seja realmente a África, né? A gente vê que a África na população é bem grande e a África no PIB, que diz respeito à economia, né, é bem pequenininha, certo?
Então esse é um recurso muito utilizado nos mapas, a anamorfose, para facilitar a representação. Quando a gente olha para um mapa de população dessa maneira, a gente já vê nitidamente que esse território maior é o que tem maior população e os territórios menorzinhos são aqueles que têm menor população. Nesse caso aqui, um do PIB, a gente observa que os maiores são os que têm maior PIB e os menores os que têm menor PIB. Esse é um recurso muito utilizado, então, na geografia, ok? Dois conceitos novos, então, utilizados para regionalização, né? O conceito de anamorfose é um conceito de cartografia, né? Não é utilizado para regionalização, é para fazer o mapa, né? A cartografia, mas o PIB aqui é um aspecto, então, da sociedade, um aspecto econômico da sociedade utilizado aqui na regionalização, né? No primeiro mapa, então, o aspecto é a população, no segundo mapa, o aspecto, o PIB, a economia. Tem uns cachorrinhos latindo aqui no lado, não sei se vocês estão ouvindo, mas esse agora é o do vizinho, a gente não tem como mudar, né? Vamos aqui para a próxima parte. Vamos lá, então. Primeiro, segundo e terceiro mundo, uma regionalização político-ideológica ultrapassada. Acredito que vocês já tenham ouvido falar nessas três expressões aqui, primeiro, segundo e terceiro mundo, né? E como o livro fala, uma regionalização, era uma forma de regionalizar o mundo, mas que já está ultrapassada, né? Uma regionalização político-ideológica. Bom, o que aconteceu com isso? Eu vou mostrar aqui o mapinha de baixo, né? O desenho de baixo aqui, para tentar facilitar a explicação. Então, olha lá. Durante o período aí de 1945 até 1991, né, o mundo ficou dividido em dois grandes blocos, o bloco capitalista e o bloco socialista. Esse período, de 1945 a 1991, foi chamado de Guerra Fria. Bom, Guerra Fria porque era uma guerra que não acontecia de verdade, assim, era uma guerra de nervos, uma guerra de tensão. Quem liderava o bloco capitalista era os Estados Unidos, quem liderava o bloco socialista era a União Soviética, e esses dois países nunca entraram em guerra declarada, né, uma guerra física real. Eles tiveram vários conflitos durante esse período, mas não diretamente, por meio de outros países, né, países que eles meio que patrocinavam, digamos assim. Então esse período foi conhecido como Guerra Fria, de 1945 a 1991, do fim da Segunda Guerra Mundial até o fim da União Soviética, né, de 1991, o fim do sistema comunista socialista na União Soviética. Bom, como é que funcionava esse modelo aqui, né, durante a Guerra Fria, o mundo dividido entre capitalistas e socialistas? No mundo capitalista, que era um mundo que tinha a ideologia voltada para a livre iniciativa, a liberdade econômica, né, o mundo era dividido, a divisão que se entendia na época era entre ricos e pobres, chamados os ricos de primeiro mundo e os pobres de terceiro mundo. E no mundo socialista, que pregava não haver diferença de classe, a gente acabou descobrindo mais tarde, né, que existia uma grande diferença entre os governantes e o povo em geral, era chamado de segundo mundo. Então, naquele momento, período da Guerra Fria, existiam então três grandes divisões. Era uma forma de regionalizar: primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Lembrando que, como aconteceu naquele período, hoje ela não tem mais sentido, né? Não existe mais o bloco, né? O grupo de países socialistas definido como era antigamente, representado pela União Soviética. Então não tem mais sentido falar na expressão segundo mundo, terceiro mundo ou primeiro mundo. Bom, aqui a gente tem um mapa, né? Olha como o formato dos continentes, né? Dos países é bem diferente daquele que a gente viu anteriormente. E esse mapa aqui, lá em 1989, estava quase no finzinho desse período da Guerra Fria, né? Ele representa aqui quais eram os países que eram entendidos como primeiro mundo, os países que eram entendidos como segundo mundo e os países entendidos como terceiro mundo, certo? Em linhas gerais, como a gente viu aqui anteriormente, né? Primeiro mundo eram os países ricos, segundo mundo eram os países socialistas, que em teoria não haveria o rico e o pobre, né? Mais tarde a gente acaba entendendo que isso não funcionava dessa maneira. E o terceiro mundo eram então os países pobres que haviam adotado o sistema capitalista. Ok? Seguindo então, aqui. Vamos lá. Regionalizações possíveis no mundo pós-Guerra Fria. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui. Opa. Acho que está difícil da gente ver um pouco aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo arrumar isso. Está um pouquinho difícil, mas eu não vou usar esse desenho, esse texto aqui, né, para explicar para vocês. Eu vou usar esse desenho aqui
Daí eu acho que a gente consegue se entender no desenho. Peraí. Tô apanhando aqui da tela hoje. Vamos lá. Aqui, vamos lá. Bom, então o que que se entendia, né, naquele momento ali? Eram os países desenvolvidos, os países, ou melhor, agora a gente está falando do mundo pós-Guerra Fria, né, quando acabou aquele período depois de 1991. Então, a partir de 1991, como não existia mais a União Soviética, não existia mais formado esse bloco de países socialistas. Então, uma nova regionalização, uma nova forma de entender a divisão do espaço mundial, né, se instituiu, chamada regionalização no espaço mundial pós-Guerra Fria. Então, a partir desse momento, os países começaram a ser divididos em países desenvolvidos, países emergentes, ou também chamados em desenvolvimento, e países subdesenvolvidos, também entendidos como menos avançados. Quais eram as características deles? Esse quadro aqui é bem claro, né? Ele está no material de apoio para vocês. Os países desenvolvidos eram os ricos, com elevada renda por pessoa, nós chamamos isso de renda per capita, já vamos falar um pouquinho sobre esse tema aqui. Eles tinham elevado padrão de vida, então, alto desenvolvimento tecnológico e a sede das empresas multinacionais, transnacionais, as grandes empresas estavam sediadas, né, nesses países. Estou meio gripado essa semana. Os países emergentes ou países em desenvolvimento, então, eram pobres, né? Ó, esses aqui ricos e esses pobres. Aqui nos desenvolvidos a gente tinha uma elevada renda por pessoa, aqui nós temos uma baixa renda por pessoa. Um elevado padrão de vida, aqui um baixo padrão de vida. Um alto desenvolvimento tecnológico, aqui um desenvolvimento tecnológico mediano, intermediário. E essa era a sede das grandes empresas e aqui tinha a presença das indústrias, ou seja, os escritórios, as sedes das empresas ficavam aqui nos países desenvolvidos e as fábricas, exatamente, né, as indústrias, ficavam nos países emergentes. Bom, o terceiro grupo era dos países subdesenvolvidos. Então, se a gente fala que o primeiro é rico, o segundo é pobre, o terceiro é ainda mais pobre, né? Embora aqui a gente esteja usando o mesmo nome, pobre, pobre, esse aqui é ainda mais pobre, né? Nos países emergentes nós temos alguns casos de algumas regiões um pouco mais desenvolvidas, onde a renda é maior, né? Mas nos países subdesenvolvidos isso já não acontece. Quanto à renda por pessoa, como a gente falou, a renda per capita, uma renda per capita bem baixa aqui, certo? Nos países subdesenvolvidos, ainda mais baixa do que dos emergentes. Um padrão de vida ainda mais baixo também, certo? Embora aqui esteja sendo usado o mesmo nome, é um padrão de vida ainda mais baixo. E quanto à tecnologia, né? Aqui nós temos um alto desenvolvimento tecnológico, aqui um desenvolvimento mediano e aqui uma grande dependência tecnológica, ou seja, não tem indústria de tecnologia funcionando nos países subdesenvolvidos, certo? Não tem. Quando a gente fala não tem, significa que muito pouquinha, né? Uma ou outra, às vezes realmente não tem, em alguns países até não tem, mas um outro até tem uma outra. E por conta disso, então, o que que acontece, né? A economia dos países subdesenvolvidos acaba sendo baseada na produção primária, né, e nas exportações, ou seja, na extração de madeira, na extração de minérios, de pedras preciosas, às vezes na extração de petróleo mesmo, alguns desses países subdesenvolvidos são ricos em petróleo, né, na produção agrícola, né, alguma coisa também, né, produção de comida. Então, o desenvolvimento econômico dele se dá dessa maneira. Aqui fica a sede das empresas, aqui a produção das empresas e aqui a extração de matéria-prima, então. Ok? Acho que esse quadrinho aqui é bastante autoexplicativo. Seguindo, aqui, deixa eu aumentar o zoom agora. Aqui, nós temos duas novas expressões aqui, né? O Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Então, precisamos entender que essas são organizações, né, financeiras criadas no pós-Segunda Guerra Mundial. O objetivo deles era justamente, das duas organizações, era justamente ajudar os países que foram destruídos pela guerra e precisavam ser recuperados, certo? São duas instituições, o Fundo Monetário Internacional, né, uma agência da ONU criada, deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui, ó, Fundo Monetário Internacional. Uma agência da ONU criada em 1944, cujo papel é promover a estabilidade financeira global, tentar manter a economia global estável.
Então, 1944 já está no finzinho da Segunda Guerra Mundial, né? Bastante coisa aconteceu aqui em 1944, inclusive em relação ao dólar, né? E o Banco Mundial também, finzinho da Segunda Guerra Mundial, aqui em 1944, a Segunda Guerra acaba em 1945, né? Também uma organização internacional criada com o objetivo de financiar a reconstrução dos países no pós-Segunda Guerra Mundial, como a gente falou anteriormente, ok? Aqui a gente tem uma fábrica, né, aqui de alta tecnologia, então os robôs trabalhando na montagem de um carro elétrico em uma fábrica em Emden, na Alemanha, lá em 2018. E aqui embaixo nós temos uma tabelinha bastante elucidativa também, quando a gente fala dessas diferenças entre os países, né? O critério que está sendo levado em consideração aqui é o da saúde, certo? Indicadores de saúde em países selecionados aqui, que são Alemanha, Brasil, Estados Unidos, Haiti e Sudão. Então, países bem diferentes, né? Esse aqui, países entendidos como primeiro mundo e primeiro mundo. Brasil entendido hoje como país emergente. E Haiti e Sudão do Sul, países pobres. Então, a gente pode ver aqui que a esperança de vida na Alemanha, lá em 2016, era de 81 anos. No Brasil, de 75, nos Estados Unidos, de 78, no Haiti, de 63 e no Sudão do Sul, de 58. O que essa tabelinha está tentando mostrar, né? Que quanto mais desenvolvidos os países, melhor a expectativa de vida ao nascer. Quando a gente fala do PIB, o percentual do PIB investido na saúde, né? Quanto que se gasta com saúde em cada um desses países, a gente vê aqui que na Alemanha se gastava 11,2% do PIB. No Brasil, aí, cerca de 9% do PIB, né, 8,9%. Nos Estados Unidos, quase 17%, 16,8%. Mas vejam que lá no Haiti e no Sudão do Sul, muito pouco dinheiro gasto para promover a saúde da população, né? Isso acaba repercutindo, é claro, em outros dados como esse aqui, né? Uma baixa expectativa de vida. Se fôssemos analisar outros critérios da saúde, veríamos situação similar, assim, muito pouco investimento. Seguindo aqui agora, a gente está com o zoom meio atravessado aqui, vocês não conseguem ver bem, mas o que mostra esse mapa, deixa eu aqui, o que mostra esse mapa é a divisão norte e sul, né? Então, uma das formas de dividir o mundo, uma das formas de regionalização, né, de separar países para tentar entender, estudar esses países, foi chamada de divisão norte e sul. Essa divisão norte e sul entendia que todos os países acima dessa linha vermelha eram os chamados países do norte, todos os países abaixo da linha vermelha eram chamados de países do sul. Aqui nós podemos ver que os países do sul estão representados por esse begezinho meio alaranjado, os países do norte representados por esse verde. Mas uma coisa nos chama muita atenção, né? Na verdade, o norte e o sul são demarcados por essa linha aqui, né? A linha do Equador. E se a gente observar, esse critério de norte e sul não respeita a linha do Equador, né? Todos os países aqui, praticamente, estão acima da linha do Equador. Poucos são os países que ficam abaixo da linha do Equador, né? Olha só, comparado aos países que ficam acima da linha do Equador. E a coisa mais interessante é que tem um país que fica totalmente abaixo da linha do Equador, que é a Austrália e a Nova Zelândia, dois países, que são entendidos como países do norte. Mas, na verdade, geograficamente falando, eles estão totalmente ao sul, né, no hemisfério sul. Bom, então essa era uma divisão que não respeitava o critério de localização geográfica, certo? Mas era chamada de países do norte e países do sul, para entender que os países do norte eram os países ricos e os países do sul eram os países ainda pobres, né, os países que precisavam ainda se desenvolver, que não tinham alcançado o desenvolvimento adequado. Ok? Aqui nós temos mais um outro planisfério, né, um mapa do mundo, mostrando agora a renda per capita. A renda per capita que é um conceito novo aqui para a gente, né? Eu já mencionei ele brevemente anteriormente, mas a renda per capita que significa renda por pessoa, né? Per capita é por cabeça. Então, renda per capita, renda por pessoa. E como é que se chega nessa renda per capita? Pega-se toda a produção do país. Na verdade, não é o PIB que é utilizado nesse caso, né? É que o PIB leva em consideração tudo que é feito dentro do país só, né? E tem um outro conceito que é o PNB, Produto Nacional Bruto, que ele é utilizado para fazer a renda per capita, porque o PNB considera aquilo que é feito fora do país também, mas que pertence ao país. Então, no caso dos Estados Unidos, por exemplo,
eles têm inúmeras empresas fora do território deles, né, dos Estados Unidos, empresas sediadas aqui no Brasil, inclusive, pelo mundo afora. E esse dinheiro que é produzido nessas empresas fora do país, ele acaba contando lá para esse tal de PNB. E é esse dinheiro, então, que é dividido pela população toda do país e chega-se no que é conhecido como renda per capita. Então, pega tudo que o país produziu durante um ano, né, seja dentro ou fora do seu território, e divide pela população. E isso vai definir um número, né, um valor chamado de renda per capita, que significa mais ou menos, na média, né, o que cada cidadão naquele país recebe de dinheiro. É um número meio fictício, né, porque ele representa uma média, e uma média nunca representa a realidade total, por isso é a média. Né? Existem extremos na média, um muito mais baixo do que a média e um muito mais alto do que a média. Mas a renda per capita é utilizado como um indicador de desenvolvimento econômico. Então, se nós observarmos aqui, nesse mapinha, né, vocês não conseguem ver a legenda aqui, porque está cortado, infelizmente, a gravação da tela, mas esses países mais escuros aqui são aqueles que têm as rendas per capita mais altas, entre 18 e 24 mil dólares por ano. Os países mais clarinhos aqui, o branquinho, por exemplo, aqui a Groenlândia, né, ou aqui, que talvez seja o Sudão do Sul, de 0 a 17 dólares por ano. Então imaginem vocês, né? O Brasil está nessa faixa intermediária aqui, entre 76 mil dólares por ano. A renda per capita do Brasil até aumentou um pouquinho em relação a 2013 aqui, né? Embora agora, nesse exato momento, o dólar tenha subido muito, então isso deu novamente uma alterada nos valores, se formos transformar os valores de real em dólar, mas a renda per capita do Brasil é um pouquinho mais alta que isso. Mas significaria dizer, e aí vocês vão entender quando eu falo que a renda per capita não é um indicador muito preciso, significaria dizer aqui que no Brasil, cada pessoa recebe, em média, 6 mil dólares por ano. Se a gente fizesse uma conta rápida hoje aí, calculando um dólar a 5 reais, significaria 30 mil reais por ano. 30 mil reais por ano daria aí mais ou menos aí uns 2.700 reais por mês, ou um pouquinho menos que isso, 2.600 reais talvez, assim, 2.500. E isso a gente sabe que não é a realidade, né? Como se cada pessoa no Brasil recebesse aí 2.600 reais, vamos arredondar essa conta para facilitar. E a gente sabe que isso não é a realidade. Tem gente que recebe muito mais do que 2.600 reais e gente que recebe muito menos do que 2.600 reais. Certo? Então, esse indicador renda per capita, nesse momento, ele acaba ficando um pouco falho. Né? Mas ele ainda é utilizado, né, para medir aí a renda média da população no ano. Ok? Seguindo um pouco adiante, então, aqui nós temos o conceito da renda per capita, então, né? Aqui temos um país com renda per capita elevada, aqui, né, na cidade dos Estados Unidos, a cidade de Chicago. E aqui, ainda na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, uma população de rua, né? Então imaginem vocês, será que essa população que está passeando aqui, né, tem o mesmo poder aquisitivo do que esse senhor que está aqui na rua sem casa, né, um homeless sem casa, pedindo dinheiro? É claro que não. Então essas duas imagens aqui, elas servem para mostrar para a gente que o critério da renda per capita ele não é muito preciso. Né? Mesmo dentro do mesmo país, um país como os Estados Unidos, que tem uma renda per capita elevada, terá pessoas com uma renda per capita muito mais alta do que a média e outras com uma renda per capita muito abaixo da média. Bom, aqui embaixo tem um tema interessante, né, que fala sobre o dólar. Perdão. A gente falou sobre o dólar agora e nessa pergunta aqui, né, tenta entender por que o dólar é usado no mundo inteiro, né? Por que o dólar é tão importante no mundo inteiro, né? Por que não é o euro, por exemplo, né? A moeda lá da União Europeia, ou o peso da Argentina, ou o real aqui do Brasil, enfim, qualquer outra moeda, né? E a gente precisa entender que isso aconteceu também lá em 1944, né? Num acordo que teve lá em 1944, finzinho da Segunda Guerra Mundial já, chamado Acordo de Bretton Woods. E lá os países que estavam vencendo a guerra, né, até aquele momento tinham a expectativa de continuar vencendo e venceram, eles definiram, dentre outras coisas, que o padrão monetário internacional, que até então era o ouro,
né? Essa é uma explicação um pouquinho complicada para a gente falar assim rapidamente, mas até então, até aquele momento ali, digamos que a moeda de referência no mundo era o ouro. Então, tudo que queria se comprar e vender pelo mundo, o cálculo da conversão entre uma moeda e outra era feita com base no ouro, né? Por exemplo, 1 quilo de ouro vale quantos reais? 1 quilo de ouro vale quantos pesos? 1 quilo de ouro vale quantos dólares? Naquela época lá, antes de 1944, os negócios internacionais eram feitos assim, né? Tudo era balizado no ouro. E naquele momento, no Acordo de Bretton Woods, em 1944, decidiu-se então que a partir dali a base financeira internacional não seria mais o ouro, e sim o dólar, né? O dólar americano. Então, a partir daquele momento, todas as moedas começaram a ser convertidas em dólar ao invés de serem convertidas em ouro. Então, $1 vale quantos reais, $1 vale quantos pesos, $1 vale quantos euros, na época não tinha euro, né? Mas $1 vale quantos francos, por exemplo, lá, suíço, ou quantos marcos alemães, ou quantas libras da Inglaterra, né, do Reino Unido. Então, naquele momento ficou dividido que ao invés de se utilizar o dólar como referência monetária internacional, passaria a ser utilizado, aliás, ao invés de ser utilizado o ouro, né, passaria a ser utilizado o dólar como referência monetária. Então, o câmbio, como está definido aqui, né, o câmbio, a taxa de conversão de uma moeda para outra, era definido anteriormente em uma relação com uma quantidade específica de ouro e a partir daquele momento o câmbio passou a ser definido por uma quantidade específica de dólar, né? A relação entre o dólar e aquela moeda, certo? É um pouquinho de história para a gente aqui entender que nesse momento o poder econômico dos Estados Unidos aumentou muito, certo? Então eles passaram a ser ainda mais importantes na economia mundial porque todo mundo passou a negociar, né, comprar e vender entre os países, utilizando o dólar como moeda de base, certo? Para fazer essa transação internacional, ok? Seguindo um pouquinho, aqui a gente já falou, é anamorfose, né? São alguns outros exemplos. E aqui então para finalizar o capítulo. Vamos lá, a gente fala aqui um pouquinho de desigualdade socioespacial e a importância da regionalização. Então eu vou trazer alguns exemplos para vocês aqui. A gente tem algumas fotos aqui, né? Essa aqui é uma foto da cidade de Níger, aliás do país de Níger, né? Na cidade de Difa, lá em Níger, na África, né? A gente falou um pouquinho da África e falamos inclusive de Níger, e falamos que era um país bastante pobre lá, né? Esse é um mercado público central aqui, certo? E aqui nós temos uma foto da cidade de Oslo, né? Capital da Noruega. Eu não estive em Níger, não conheço, mas conheci alguma coisa da África e conheci também a Noruega. E eu confirmo para vocês que a diferença é assim, desse tipo, né? Muito grande. Então, a cidade de Oslo, na Noruega, um dos países com o melhor IDH do mundo, né? Na verdade, em 2019, agora, o último ano que fechou o IDH, 2020 a gente não tem ainda, né? IDH nós já estudamos, né? Índice de Desenvolvimento Humano. Em 2019, assim como em 2017 também era, a Noruega tem o melhor IDH do mundo, o melhor índice de desenvolvimento do mundo, ou seja, era o país com as melhores condições de vida, segundo o IDH, né? Esse indicador. Só para que a gente tenha uma ideia aí, os principais, né? Os 4 primeiros eram Noruega, desculpa, o primeiro em 2019, Suíça, Irlanda e Alemanha, os 4 primeiros. Vamos pegar um país aí que todo mundo conhece, né? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos era o 15º em 2019, ano passado, 15º melhor IDH do mundo, né? Melhores condições de vida. O Brasil figura lá na posição 79, né? Mais ou menos na metade da lista, a lista aí que pega 190 países, quase 189 países. O Brasil está um pouquinho antes da metade, né? Posição 79, 79º colocado na lista do IDH. Se a gente pegar a China, por exemplo, né? Todo mundo já ouve muito falar da China atualmente. A China, quanto ao IDH, em 2019, no ano passado, estava um pouquinho atrás do Brasil ainda, na posição 85, né? E a Índia, que é outro país muito falado agora, por exemplo, né? No ano passado, ele estava na posição 129. Então, bem lá para baixo na lista, né? Ainda bem pior do que o Brasil. Então, em sala de aula, volta e meia, a gente comenta o tema e eu
sempre bato na tecla, né, de que o Brasil é um país diferente, né? Eu conheço muitos países pelo mundo afora aí e o IDH comprova isso pra gente, né? A China, embora existam regiões na China com desenvolvimento muito elevado, de forma geral, o país tem um IDH pior do que o nosso, né? Em 2019, estava lá na posição 85 e nós na 79, é muito parecidinho ainda, mas só para vocês terem ideia. E a Índia, então, que se fala muito hoje também, bem abaixo, daí a Índia sim, né? Com posição 129. Estive na Índia também e a situação é bem complicada. Bom, vocês já sabem que é o meu cachorro aqui que está latindo, né? Vamos ver se ele fica quieto aí, a gente já está terminando também. Bom, pessoal, em linhas gerais, era isso. Na verdade, essa é a última parte, certo? Então, a gente falou na primeira parte sobre aspectos físicos para fazer a regionalização e agora sobre alguns aspectos da sociedade, né? Aspectos humanos para fazer a regionalização. Então, a gente pode usar a saúde, a educação, a renda, né? A economia, né? Todos são aspectos humanos, ok? Eu fico à disposição de vocês, novamente, pelo Sistema Educar Web, no chat do Sistema Educar Web, pelo nosso encontro online todas as quintas-feiras das 8 às 9 da manhã, ou então pelo WhatsApp dos líderes, envia uma mensagem para o líder encaminha para mim naquele grupo que nós montamos lá no início do ano, né? Montando um grupo com os líderes de cada turma, ok? Eu fico à disposição de vocês, então, Bom, daqui para frente vamos seguindo aqui, a gente já está pertinho do final do ano, a gente vai ter ainda aí uma revisão de conteúdo, então eu não sei exatamente até onde a gente vai conseguir, uma revisão de conteúdo grande, né? A gente está só fazendo revisão de conteúdo aqui, eu não sei até onde que a gente vai conseguir chegar agora nas revisões, mas na semana que vem tem um pouco mais de recapitulação de conteúdo aí para vocês. Valeu? Um grande abraço, obrigado pela atenção e sigam aí nos estudos aí, se comprometam porque a gente está na reta final aí. Façam as atividades, entrem lá no sistema, todas as atividades estão liberadas para vocês. Tem muita gente que ainda não fez atividade. Isso vai ser problema para vocês, né? Como eu já mencionei, vocês precisam fazer as atividades, responder as atividades corretamente, né? Encaminhar para mim ali no formulário online do Google, não precisa encaminhar nada no sistema Educar Web, né? Só clicar lá no sistema Educar Web para acessar a atividade. E ali mesmo no Google Forms vocês já vão encaminhar, certo? Mas respondam, assistam às videoaulas como essa aqui, leiam o material de apoio, façam aquele jogo, né, da atividade 24, que era de revisão do terceiro bimestre, façam aquele jogo, pouca gente está respondendo o jogo, isso é um vacilo aí de vocês, eu digo, porque estão perdendo a oportunidade de ganhar mais pontos, ok? Um grande abraço então e até a próxima semana.